Graça e paz, seja bem-vinda a este webinar no livro de Esther. Hoje, capítulos 5 e 6. Estou muito feliz hoje de poder abordar esses trechos da Palavra de Deus. E eu espero que vocês também estejam encorajados para que a gente mergulhe hoje nos capítulos 5 e 6 de Esther. Eu recentemente estive em uma viagem para Moçambique, por isso que a gente postergou aí em 2 semanas os nossos encontros, né? Passei uma semana em Moçambique, numa viagem missionária de curta duração, uma viagem de reconhecimento de campo missionário lá, por uma viagem que vai acontecer o ano que vem, em junho do ano que vem, com a Share World Global. Eu viajei por essa missão, a Share World Global, cooperando com eles, e foi um tempo muito especial, muito bom lá com os irmãos. Conheci muita gente que ama o Senhor, que adora o Senhor, que tem a mesma paixão por Jesus Cristo que nós temos, mas que faz isso de maneira diferente da maneira que nós fazemos. E isso foi bem impactante, foi muito bom para o meu coração. E eu agradeço aqueles que oraram pelo meu período lá, mas eu estou de volta já, e também recuperado aí de uma infecçãozinha gastrointestinal que eu tive, provavelmente algo que eu comi lá durante o período que eu fiquei na África, mas já estou melhor aí, praticamente 100%. Então hoje, dando sequência aos nossos estudos no livro de Esther, hoje capítulos 5 e 6, e aí eu gostaria de iniciar nosso tempo com uma palavra de oração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos nesse dia, somos gratos a Deus pela tua bondade, o teu amor, a tua fidelidade para conosco, Pai. Te louvamos, Deus, pela maneira como o Senhor está trazendo homens e mulheres, Deus, para conhecer o Senhor mais profundamente, para serem salvos, Deus, em todos os lugares do mundo, Pai, na África, em Moçambique, em todos os continentes desse mundo, Pai. Nós te louvamos por isso, Deus, e pedimos também que o Senhor nos use nesse processo, Pai. Que o estudo da tua palavra, neste momento, no livro de Esther, também nos encoraje, Deus, a falar do teu amor para outros e a experimentarmos o teu amor em nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Bom, gente, hoje, então, dando sequência ao nosso estudo, vamos para os capítulos 5 e 6 de Esther. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Então, um homem e uma mulher para um momento como este. E aí, a gente tem também a tarefa, que na verdade era a semana 4 aí, que hoje é a semana 5. Só retomando rapidamente a tarefa, né? Caso você não tenha feito, caso você queira voltar, pausar o vídeo, voltar aos vídeos, assistir os vídeos anteriores, caso você esteja acompanhando a série a partir de hoje, você pode pausar, voltar, assistir os vídeos, fazer as tarefas e retomar, se assim você desejar. Mas, se você quiser continuar acompanhando aqui, não tem problema algum. Aqui a gente tem a tarefa de marcar, né? Então eu espero que vocês estejam aí cumprindo essas tarefinhas de marcar, marcar as referências temporais, os nomes dos personagens e os pronomes referentes a eles, e títulos, né? E também tem essas duas perguntas que eu deixei aí. Uma delas se refere a Esther, né? Principalmente ao caráter de Esther, como que Esther agiu naquela situação. E o que eu estava buscando justamente com essa pergunta é você observar o quanto que essa mulher, o caráter dela é revelado justamente nas diversas situações em que ela está. E nessas diversas situações difíceis que ela está, ela se permanece firme. Ela permanece uma mulher de Deus, uma mulher resoluta, uma mulher que busca se sacrificar por outros, uma mulher que busca proteger aqueles que são mais fracos, que não podem se defender naquele contexto. Então, ela é uma mulher que realmente tem esse caráter, porque ele é um caráter, né? Não é algo passageiro, é realmente uma pessoa de caráter, não alguém que finge ser alguém que ama o Senhor. É algo que é constante, né? Em todas as situações ela age daquela maneira. E hoje também a gente vai ver nos capítulos 5 e 6 que Esther continua, então, colhendo, né, dos benefícios de ser uma mulher de Deus, uma mulher que ama o Senhor. E também a gente teve essa pergunta sobre Amã, né? Pensar no caráter de Amã, que tipo de homem ele é, e pensar um pouquinho sobre isso,
imagino que tenha sido produtivo para você também escrever um pouco sobre essas duas perguntas aí. Então, dando sequência, hoje nos capítulos 5 e 6 de Esther, eu propus para nós uma divisão desses capítulos, 4 trechos, os versículos 1 a 8 seria o pedido de Esther, né? Que aqui estaria dentro desse pedido de Esther, o primeiro banquete de Esther. Poderia ter dividido, mas eu preferi manter junto aqui. Depois dos versículos 9 a 14, nós temos a ira de Amã, né? Ele fica irado, ele se vangloria nessa sessão, ele busca de todas as maneiras se satisfazer com essa vanglória que ele dá, por quem ele é, por aquilo que ele tem. E aí, nos versículos 1 a 3, nós temos a grande ação da providência de Deus no livro, né? Obviamente, Deus está agindo em cada decreto do rei, em cada momento do livro, em cada vírgula daquilo que acontece, em cada pausa ali, né? Mas aqui parece que é realmente um momento crucial, um momento chave da ação do Senhor, de maneira providencial no livro, né? O livro de dormir do rei, né? O momento em que o rei ele não consegue dormir, então é trazido esse livro para ele, para ser lido, né? Para que ele possa pegar no sono. Dos versículos 4 a 13, nós temos a humilhação de Amã, né? A humilhação de Amã, que obviamente começa aqui e vai culminar uma humilhação ainda maior nos próximos capítulos. E os capítulos 5 e 6, né, como eu acabei de comentar, eles formam um centro, né? Eles formam um centro do livro de Esther. O livro de Esther foi cuidadosamente escrito, cuidadosamente planejado pelo seu autor, então ele realmente faz essa função do centro de elevar a tensão da narrativa quase para o ápice, mas ainda não no ápice da narrativa, e chegando realmente a gente criar essa tensão, elevar essa tensão, para que na semana que vem a gente possa chegar no clímax do livro, né? Então, o autor está realmente elevando essa tensão, colocando realmente de maneira clara a providência de Deus ali no meio do livro, para que eleve, então, essa expectativa nossa para os próximos capítulos, para o capítulo que é o ápice, que vai ser o estudo da semana que vem. E essa divisão que eu coloquei aqui, né, eu tenho enfatizado que talvez seja algo que você poderia fazer, eu encorajo você a fazer em qualquer estudo de um livro bíblico, é algo que vai te ajudar a entender a narrativa. E aí a gente chega no primeiro trecho do capítulo 5, em que nós vemos o pedido de Esther para o rei, né? E aqui a gente tem aí na imagem, tá fazendo um pouquinho maior, talvez dê para enxergar melhor aí, mas a gente tem essas colunas enormes, né? Essas colunas de mais ou menos 20 metros, para tentar ilustrar para você um pouco da grandiosidade, da glória desse reino, né? Desse reino de Xerxes, dos Medo-Persas. E o texto começa, né, no versículo 1, com um marcador temporal, então espero que você tenha circulado aí de verde, né? No terceiro dia do jejum, então Esther agora, depois de ter jejuado, orado, aquelas pessoas, seus irmãos, conterrâneos ali, judeus também, e as pessoas que eram próximas dela ali no palácio, depois de elas terem jejuado, orado, ela se vê na possibilidade, então, de finalmente agir, né, de finalmente ter essa coragem, né, para poder agir. Ela já tinha orado, ela já tinha pedido ao Senhor, já tinha feito jejum. Então chegou o momento, então, que Deus intervenha na história, né? Ela tinha justamente essa convicção. E é justamente isso que movia ela a ter coragem para ir, obviamente com medo, né? Mas ainda assim com uma coragem que superava esse medo, porque ela entendia que era o Deus que intervia na história para a qual ela tinha orado. Então, ela tinha confiança nisso. Então, ela age, né? Então, no terceiro dia do jejum, Esther vestiu seus trajes reais e entrou no palácio, no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. Então, aqui a gente vê que ela se apresenta diante do rei com seus trajes reais,
sem dúvidas eram trajes aqui esplêndidos, bonitos, né? Era um dos comentaristas, ele descreve essa vestimenta como púrpura fenícia, elas eram bordadas de ouro, eram sobrepostas por vezes brancas e roxas, e elas eram gloriosas, mas elas eram adequadamente moderadas em comparação com as vestes de Xerxes. Xerxes sempre deveria ter as vestes mais gloriosas, porque ele era, entre aspas, né, o senhor de toda a terra, e todos tinham que se prostrar quando entravam para falar com ele. E é difícil exatamente saber o que seria esse pátio interno do palácio, o salão do rei, porque nas escavações que foram feitas nas ruínas de Suzã, eles conseguiram sim, por exemplo, fazer uma boa reconstrução de como que era o palácio, porém, nada comparado com o palácio de Pérsepolis, que no caso lá foi muito mais detalhada a escavação e a maneira como eles reconstruíram aquele palácio, né? Mas no caso de Pérsepolis, que foi construído, né, muito do que foi construído em Pérsepolis foi inspirado no palácio em Suzã, lá em Pérsepolis, eles tinham nesse salão, né, do rei, eles tinham mais ou menos 36 colunas. 36 colunas. Então, essas colunas que vocês estão vendo aí na imagem, eles tinham 36, né? E além disso, elas tinham 20 metros de altura, né? Então, assim, era um negócio que acho que a gente nem consegue imaginar de tão glorioso, de tão grandioso, né? E não só isso, as colunas eram todas desenhadas, né? Arejadas e pela mão do homem, né? Por alguém que desenhou com a mão mesmo, né? As colunas. E o próximo slide dá uma noção para vocês de como que eram essas colunas, só para ilustrar um pouquinho. Aí eu peguei essa imagem, né? Inclusive, eu preciso lembrar de colocar para você no link do vídeo, um link no YouTube para você poder ver com mais detalhes sobre essas colunas, que eu achei muito interessante, porque é algo que também ajuda a enriquecer um pouco mais do pano de fundo aqui do texto bíblico. Então, Esther, ela entra, né, nesse palácio, nesse salão glorioso, né? E ela tem a coragem e a sabedoria de Deus porque ela orou e jejuou, né? E se preparou e preparou até um banquete, né? A gente vê que ela, como que a gente sabe que ela preparou um banquete, né? Porque no versículo 4, né, ela diz: Esther respondeu: se lhe parecer bem, venha hoje com Amã a um banquete que preparei para o rei. Ou seja, ela já tinha feito o banquete, ela já tinha. Isso para você ver o nível de fé que essa mulher tinha na resposta positiva que o Senhor daria diante do rei. E aqui, a gente, só comentando um pouquinho dessa imagem, né, a gente nota justamente que esse touro, né, a maneira como ele está colocado, as colunas, e você vai notar no vídeo que a ideia é justamente mostrar o poder e a glória do reino, é somente isso, né? E cada uma das 36 colunas tinha um touro desse no topo, né? E era realmente algo muito, muito belo e muito bem feito. Mas, continuando no texto aqui, né, a gente lê o versículo 1, mas terminando aqui o versículo 1, né, diz assim: o rei estava sentado no trono, voltado para a entrada, né? Então, a ideia é que ele estava lá na frente, né, e ele tinha aquela visão panorâmica de tudo, né, porque ele tinha que ter essa visão. E aí ele vê Esther vindo, e aí, imediatamente ele, então, quando ele vê ela, ele, então, estende o seu cetro de ouro para Esther, e Esther se aproxima e toca então a ponta do cetro, que era basicamente uma formalidade, né? Porque ela não poderia estar lá na presença do rei sem ser chamada. Então, a única maneira que ela poderia não morrer naquele instante, né, era se o rei estendesse o cetro. E é isso que ele faz, e ele estende graça para a mulher, porque Deus, obviamente, estava agindo ali também.
Ah, e então Esther, né, depois de ter orado, jejuado, ela tem coragem então para ir até o rei. O rei traz ela para perto, né, pede para ela vir para perto. E Esther então pergunta, né, o rei pergunta: o que você deseja, rainha Esther? Eu atenderei mesmo que seja metade do meu reino. E aqui alguns descrevem esse eu atenderei mesmo que seja mesmo que peça metade do meu reino como algo que em geral eles falavam, tá? Não necessariamente significa que ele estava prometendo literalmente metade do reino, mas era uma das formas que eles diziam para mostrar que ele estava se preocupando realmente com a outra pessoa. Era uma das frases que eles usavam nesse contexto. E Esther, né, se lhe parecer bem, venha hoje com Amã a um banquete que me preparei para o rei, como lemos há pouco. A Esther, ela tem a coragem não só de se apresentar diante do rei, mas de convidar aquele que buscava destruir o seu povo, aquele que era o inimigo dos judeus e aquele que estava buscando, inclusive, destruí-la, né? Que coragem dessa mulher, que convicção que ela tem no Senhor, de saber que o Senhor estava agindo, né? De que o Senhor estava por trás de tudo aquilo. E então ela tem essa convicção para chamar a Amã, essa coragem, e o rei não aparentemente não suspeita de nada, não tem nenhum tipo de julgamento prévio e acha tudo bem, principalmente porque a Amã é o seu braço direito, é alguém que com certeza circulava ali no palácio com muita facilidade, então ele não vê problema algum, né, da pessoa que na verdade em geral participa dos banquetes com ele, de Amã participar desse banquete com Esther. E algo significativo aqui que eu queria chamar a sua atenção é que aqui na língua original, o que Esther diz, venha o rei hoje, né, é basicamente o pedido de Esther. Né? Então, existe sim uma expectativa do rei, né, de o que você quer, Esther? O que você deseja, né? E o que você deseja, Esther? Qual é o seu pedido, né? E aí Esther diz assim, se lhe parecer bem, na versão revista atualizada, né? Acho que tem mais claro essa expressão, venha o rei hoje. Né? E se você olhar no original, na língua hebraica, são 4 palavras, né? E a primeira letra de cada uma dessas palavras forma o tetragrama sagrado, né? Que é o YHWH, que é o Yahweh, o nome de Deus, o nome que Deus deu para Moisés, né? E era o nome que Deus se referia como o nome de Deus, o nome que ele da aliança que ele tinha feito com o seu povo. Né? E alguns códices ainda tem essas letras, as 4 letras escritas em letras grandes, né, para chamar atenção para esse fato. E a gente não sabe exatamente se era uma intenção do autor, se era usar esse nome divino, né, de maneira codificada ali no livro de Esther, até porque o nome de Deus não aparece no livro de Esther. Independente disso, né, a gente sabe que o curso dos acontecimentos é a melhor evidência de que é Deus que está orientando tudo, é Deus que está controlando todas as coisas. E a gente não precisa realmente ter essa evidência desse tetragrama sagrado, essas 4 letras, mas com certeza é algo muito legal que a gente nota aqui num momento crucial em que Esther está conversando com o rei. Esther tem tanta fé, né, que, como eu comentei, ela prepara o banquete antes mesmo de falar com o Xerxes. Então, o banquete ele vai cumprir essa função de criar expectativa. E existiam algumas formalidades na realeza que precisavam ser cumpridas para que as coisas acontecessem. Né? Era algo que normal no contexto deles, essas formalidades. Né? Além do mais, era um ambiente muito que ela estava agora com o rei, um ambiente muito pesado, né? A gente tinha guardas o tempo todo em alerta ali do lado. Era basicamente o local em que o rei estava lá quase como entronizado, né? Quase como se fosse um deus. E então era um ambiente que tinha uma pressão muito grande. Então acho que era muito mais apropriado, né? Um ambiente de um banquete, porque era algo muito mais informal. E acredito que Esther, pensando de maneira estratégica, achou que fosse melhor esse tipo de ambiente para poder revelar o que ela queria pedir para o rei.
E também era algo da cultura, uma cultura aí quase do Oriente Médio mesmo, né? Em que eles buscavam ter esse tipo de banquete para poder, e mais de um banquete para poder revelar esse segredo, esse pedido, né? Mas eu acho que o que é essencial aqui é que o Senhor, Deus, né, está capacitando Esther a aguardar o momento certo para revelar o seu pedido. Então, além de toda a estratégia humana de Esther, acho que tem o divino, né? Deus capacitando Esther para que ela fizesse isso no momento certo. Então, ela pede, né? Ela não revela o seu segredo aqui. Ela basicamente tem um momento de banquete, e aí diz, né? Vem amanhã, Amã, o rei e o Amã, para o banquete que eu lhes preparei. Esse é o pedido dela, nesse momento, e ela vai explicar, então, do que se trata. Então, ela pede mais uma data, mais um momento para poder revelar o que ela está precisando contar para o rei, precisando interceder diante do rei, né? E eu acredito que eles não iam achar ruim, né? A mãe e o rei, como a gente tem visto até aqui, eles gostam de beber, eles gostam de banquetes, então acho que isso não vai ser um problema definitivamente. E a outra sessão, a próxima sessão, dos versículos 9 a 14, nós vemos a ira de Amã, né? A gente vê que no versículo 9, Amã saiu do banquete muito feliz e animado, contudo, ficou furioso quando viu que Mardoqueu, sentado à porta do palácio, não se levantou, nem demonstrou nervosismo em sua presença. Então aqui, Amã, aparentemente, ele sai, né, realmente muito animado, muito empolgado, teve o seu ego afagado lá, massageado quando ele estava com o rei, com a rainha, pensando que ele era a pessoa mais importante do reino. E quando ele encontra Mordecai, ele espera que Mordecai também haja como se ele fosse a pessoa mais importante do reino. Porém, Mordecai não se curva diante dele, Mordecai não mostra respeito, não fica nervoso com Amã, que estava querendo destruí-lo, matá-lo, né? Matando todos os judeus. E então, imediatamente, Amã fica triste, fica furioso, não triste. Ainda não ficou triste. Então, o que a gente nota aqui, então, é que Amã, ele vive para si mesmo. Ele é alguém que vive para si mesmo e por isso ele tem a alegria passageira, né? Todos aqueles que vivem para si mesmo terão alegria passageira, né? E aí a gente nota esses dois versículos que basicamente resumem quem é Amã, né? Provérbios 12, 23. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estultícia. Provérbios 16, 18, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Se Amã conhecesse Provérbios, ele saberia que essa soberba, esse orgulho dele levaria à sua queda. E é justamente o que a gente vai continuar, o que a gente vai ver nos capítulos 5 e 6. O começo da queda de Amã. Porque ele é alguém orgulhoso, soberbo, altivo, né? Alguém que olha de cima para baixo para as pessoas e acha que alguém é a pessoa mais importante do mundo. Ele é alguém que é insensato, né? O homem prudente, ele oculta o conhecimento, ou seja, ele guarda, ele não fica falando a rodo aquilo que ele pensa, né? Mas o coração dos insensatos proclama a estultícia, ou seja, ele estava lá o tempo todo falando, despejando besteiras, né? Falando coisas que não devia falar. E a gente vê ele fazer isso exatamente a partir dos versículos 10, né? Então, diante daquilo que Mordecai fez, né, com ele, ele ficou furioso, ele se conteve ali naquele momento, foi para casa, então reuniu seus amigos, sua esposa Zeres, e gabou-se de sua grande riqueza e de seus muitos filhos. Vangloriou-se das honras que o rei lhe havia concedido, de como havia sido promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. Ou seja, ele ficou chateado ali com a ação, né, de
Mordecai, chateado não, irado, né? Mas então agora ele busca compensar essa ira dele com mais vanglória, né? Tentando quase como se inflar o seu próprio ego, né? Com uma vanglória para sua esposa, para os seus amigos, se vangloriando até mesmo dos seus filhos, da quantidade de filhos que tem, da sua riqueza, ou seja, os filhos para ele não são realmente presentes do Senhor, né? São, na verdade, os filhos são nada mais do que uma maneira pela qual ele pode se vangloriar, né? Ele é mais importante do que os filhos. E, então é muito triste, né, o estado de Amã, e é muito triste o caminho para onde ele vai, né? E porém, é interessante que, mesmo ele buscando fazer essa vanglória, mesmo ele mostrando para todos eles, né? Olha a quantidade de filhos que eu tenho, olha a quantidade de riqueza que eu tenho, olha como as pessoas me honram. Olha, e você não acredita, hoje ainda, mesmo, o rei e a rainha me chamaram para um banquete. Olha só como eu sou top, como eu sou incrível. Mas nada disso basta. Nada disso é suficiente, né? Nunca é o suficiente. Mesmo ele tendo tudo isso, ele não acha suficiente. Por isso que aqueles que vivem para si mesmos nunca têm o suficiente. Nunca que eles falam assim, não, realmente, agora eu tive o suficiente daquilo que eu buscava. Não, não, nunca é suficiente. Por isso que ele diz, né, eu não vou me satisfazer enquanto não ver Mardoqueu, aquele judeu, morto, né? Enquanto eu continuar vendo ele lá, eu não vou me satisfazer. Mas isso é uma ilusão. É a ilusão do pecado. Ele acha que ele vai satisfazer, mas ele já tem a prova viva de tudo aquilo que ele atingiu e não fez esse homem satisfeito, né? Mas é o caminho que ele escolheu, o caminho do orgulho, o caminho daquele que vive para si mesmo. Finalmente, então, seus amigos e esposa sugeriram que ele construísse uma forca gigantesca, né, para enforcar Mardoqueu antes do banquete. Olha só. Então, antes do banquete, eles já estão sugerindo, então, que Amã enforcasse Mordecai. Assim, então, se fosse antes do banquete, ele poderia ir feliz e animado mais uma vez para o segundo banquete de Esther. Amã, então, segue o conselho de seus amigos e esposa, né? E aqui uma pergunta que depois no final eu vou responder, né? Você já percebeu como que o rei, Xerxes e Amã dependem do conselho dos outros? Eles estão o tempo todo, né, ouvindo o que os outros dizem, o que os outros falam, né? E tentando por vezes se portar como deuses, mas sempre dependendo do conselho dos outros. Mais sobre isso daqui a pouco. E aqui nós vislumbramos, né, nessa resistência de Mordecai diante de Amã, o fato de que ele não se curva, de que ele continua lá firme e forte, né, mesmo Amã querendo matar os judeus, nós vislumbramos algo do poder da resistência de um só homem, Mardoqueu, né? Este homem, sozinho, obviamente sendo usado por Deus, né, não sozinho, no caso, sem Deus, mas sendo usado por Deus, consegue derrubar uma perseguição ferrenha e antissemita. Então, aqui eu acho que uma das coisas que a gente poderia aplicar para hoje é que nunca é o suficiente a gente se posicionar para defender os mais fracos e oprimidos, especialmente aqui no caso o povo de Deus, né, os judeus. Bastou um homem, Mardoqueu, que foi usado por Deus, obviamente também influenciando a filha adotiva Esther, conseguiu derrubar então uma perseguição ferrenha e antissemita, o primeiro tentativa de holocausto talvez da história, né? E por meio desse homem, isso foi possível. Isso é um lembrete para nós, um lembrete para nós de que nós temos essa responsabilidade também de resistir a esses tiranos, né, que buscam destruir aqueles que são mais fracos e aqueles que não podem se defender, né? Então, eu queria deixar esse recado para nós também. Dando sequência aqui, nós temos a seção central, né, que eu comentei com você, que é o ponto-chave, digamos assim, o centro do livro de Esther, que é o que eu denominei, né, o livro de dormir do rei. E aqui, o que nós temos, né? A gente tem
na providência de Deus, uma noite comum, aparentemente, que o rei não pôde dormir. O rei não pôde dormir. Então, o que ele fez? Mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se leu diante do rei. Então, estranho, né? Na verdade, não é muito estranho. Se a gente olhar para o caráter do rei Xerxes e de Amã, né? Dois tiranos que buscam viver para si mesmo, buscam glória para si mesmo. O que ele vai ler para dormir? Ele vai ver obras memoráveis sobre si mesmo, né? Como que ele fez algo incrível, enfim. Então, esse é o livro de dormir do rei. E achou-se escrito no livro que Mordecai é quem havia denunciado Bigtan e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Olha só, então, naquele momento, né, lembra? O Mordecai não tinha sido recompensado pela denúncia, né? Porém, agora, nesse momento, o rei leu, né, sobre esse assunto e pergunta, né, para os seus para aqueles que estavam diante dele, né? Que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Então, fascinante, né? Um paralelo muito forte aqui com José, porque José, quando interpretou o sonho do copeiro e do padeiro, o copeiro não se lembrou dele imediatamente, mas somente lá na frente, quando Faraó teve um sonho, né? E aqui muito similar nós temos esse tema, esses paralelos vindo trazidos lá de José, né? Para cá para o livro de Esther, aplicados agora para Mordecai, em que Mordecai é aquele que é honrado também depois, né? De maneira posterior, no momento certo, no momento em que Deus tinha planejado que ele fosse honrado. Eu não sei se você lembra, mas o livro de Esther é um grande quiasmo, né? Eu falei isso no nosso primeiro estudo. E aqui, né, esse versículo, esse início do versículo 1, no capítulo 6, naquela noite o rei não pôde dormir, ele funciona como o centro desse quiasmo, como a cebola mais profunda, né? O centro, mostrando o quê? Mostrando que Deus é aquele que detém a providência, ele que está controlando absolutamente tudo, todas as coisas para proteger o seu povo, porque um dia o Messias, o Salvador, viria e ele vai então guardar, ele vai proteger o seu povo, porque ele vai sim dar sequência no seu plano, ele vai sim nos salvar dos nossos pecados. Então não existe a possibilidade do povo judeu ser exterminado, né? Então, esse centro, né, do quiasma aí, mostra justamente isso, a providência de Deus, né? Como que Deus continua guardando, continua cuidando do seu povo. E aí, gostaria de fazer um parênteses, falando um pouquinho sobre providência, porque é realmente um assunto, um tema central do livro de Esther. E o que seria providência, né? A palavra providência provém de uma palavra latina chamada provideu, e ela, só de você ouvir essa palavra provideu, né? Ou a própria palavra providência, você lembra da palavra prover, fazer algo em benefício de. Traz justamente essa ideia para nós. E se você olhar na palavra em latim, a etimologia dela nos ajuda a entender um pouquinho o que significa providência. Então, tem duas partes, né, na palavra provideu. Pro, que significa à frente ou em benefício de, e vide, né, que aqui está conjugado aí fica videu, mas vide significa ver, observar, ver adiante, né? E então, como que fica, na verdade, o significado então na palavra providência no seu latim, no seu original lá, né? A ideia é justamente ver e agir antecipadamente em benefício dele, né? Então, Deus ele vê, Deus ele age antecipadamente para beneficiar alguém,
que ele ama. Então, tem uma expressão, né, talvez a expressão em português que mais chega próximo dessa ideia da providência, é quando a gente diz assim, né, não, eu vou ver isso aí, eu vou ver isso. A ideia não é simplesmente que você vai ver sobre aquele assunto, né, mas num contexto de reunião, em que você diz, não, eu vou ver isso, você está basicamente dizendo, eu vou resolver isso, né? Então, a ideia de ver está ligada ali com a ideia de agir, com a ideia de tomar conta, de resolver aquele problema. E essa é a ideia realmente de providência na Bíblia. E é uma ideia, inclusive, que não somente tem a sua raiz na etimologia do latim aí da palavra providência, mas principalmente na linguagem bíblica que fala sobre esse assunto, né? Então, ele, por exemplo, no texto de Gênesis 22, 7 e 8, que eu coloquei aí para gente, eu vou ler. Diz assim, quando Isaac disse a Abraão, seu pai, né, aqui o contexto quando Deus testa Abraão, né? Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Aqui essa palavra proverá, engraçado, literalmente no hebraico essa palavra significa Deus vai ver. Deus vai ver, né? Deus verá. E verá isso, verá sobre esse assunto, né? E a ideia, eu acredito que por trás da mente dos hebreus, de uma mente que tinha uma cosmovisão saturada do Senhor, né? Uma cosmovisão que tinha realmente a palavra de Deus como centro, para o judeu era impossível um Deus que via algo e não agia. Então eles simplesmente diziam: Deus vai ver, Deus verá, Deus verá. Se Deus vai ver isso, se Deus está vendo isso nesse momento que eu estou com meu filho, eu preciso fazer um sacrifício ao Senhor no monte. Se Deus está vendo isso, Ele vai prover, Ele vai resolver. E essa é a ideia da palavra providência. Ela vem justamente ela tem essa bagagem e ela tem a sua raiz, né, no significado do texto bíblico hebraico, né, no sentido de que não existe um Deus. No caso, o Deus da Bíblia é impossível ele ver algo e não agir. Então, era essa ideia que os judeus colocam nesse contexto aqui do Deus que provê, né, da providência de Deus. E aí eu trouxe para a gente também uma definição de uma confissão de fé. Eu gostei bastante dessa definição. Poderia ter trazido outra, mas eu trouxe essa da Confissão Fé Batista de Londres, de 1689, que diz assim, sobre a providência de Deus também. A onipotência, a sabedoria inescrutável e a infinita bondade de Deus se manifestam na providência, de modo tão abrangente que o seu conselho determinado se estende até mesmo à queda no pecado e a todos os outros atos pecaminosos, sejam de homens ou de anjos. Isto envolve mais do que uma mera permissão, porque Deus, muito sábia e muito poderosamente, limita, regula e governa os atos pecaminosos em uma dispensação multiforme, atendendo aos santos desígnios de Deus. Mesmo assim, a pecaminosidade desses atos procede das criaturas e não de Deus, que sendo muito santo e muito justo, não é nem não é nem não é nem e nem pode ser, não é e nem pode ser o autor do pecado e nem pode aprová-lo. Faltou um e ali. Então, aí uma definição de uma confissão de fé também sobre a palavra providência. E aí, vamos para a próxima sessão, nos capítulo 6, versículos 4 a 13, que mostra para nós sobre a humilhação de Amã. Aqui, a gente começa a rir, né? Esses versículos de 4 a 13
realmente render uma boa gargalhada, porque baseado nesses versículos a gente pode afirmar, né? Deus tem um ótimo senso de humor, porque é realmente engraçado ver Amã nessa situação que ele está. Porque ele realmente pediu por isso, né? Ele pediu para estar nessa situação. Foi isso que ele buscava, né? Então Deus deu isso para ele. Eu gostei desse comentário da Joyce, eu trouxe para a gente aqui. Houve um encontro de pessoas, no caso aqui a mãe Xerxes, mas não de mentes. É claro que o rei esperava ouvir exatamente o que o seu cortesão gostaria de receber como honras, e qualquer um poderia ter cometido o erro de Amã ao presumir que ele seria promovido. A ironia estava no que acontecera durante a noite, tanto com o rei quanto com Amã, e nas intenções conflitantes de cada um. É fascinante. Esther, aqui, esse livro encontra realmente parte da sua. Do quão brilhante é esse livro, né? Ah, e juntando humor, drama e uma série de ironia e uma série de elementos, né, que fazem dessa literatura do livro de Esther algo fascinante a gente ler e apreciar, né? Então, o que estava acontecendo aqui na noite anterior, né? A Amã passou a noite anterior, né, dando instruções para eles construírem uma forca de mais de 20 metros. Para fazer o quê? Para pendurar Mordecai, para matar Mordecai. Xerxes passou parte da noite ouvindo sobre alguém que salvou sua vida e como ele deveria recompensar essa pessoa. Mordecai, a mesma pessoa, né? Então, houve esse encontro de pessoas, mas não de mentes. Um pensava uma coisa, o outro pensava outra. Né? E agora Amã tem a chance de escolher aquilo que Mordecai vai receber. Mas ele pensa que é para ele. Né? Que é realmente a ironia. Né? E tudo, para o orgulhoso, tudo é sobre si mesmo, não é? Para o orgulhoso, tudo é sobre ele mesmo. Então, se naquele contexto ali, né, quando o rei pergunta para ele, não há dúvidas de que quem mais o rei gostaria de honrar, né? E o próprio texto bíblico diz para nós que é justamente isso que Amã pensou. Diz aqui no versículo 5, né? Mais ou menos no meio do versículo 6, desculpa. Amã pensou, a quem o rei desejaria honrar, senão a mim? Então, ele pensou isso, e por isso ele respondeu da maneira como ele respondeu. Um outro comentário sobre a Joyce, da Joyce, diz assim, a sugestão que ele faz revela o quanto o prestígio era importante para ele, o quando ele poderia ter pedido um governo, riquezas, ele queria vestir-se com as vestes do rei e andar no cavalo do rei, usando a coroa do rei e sendo anunciado com a sua citação. Ele sente um deleite quase infantil com a ideia de receber aclamação pública pelo que já desfrutou na privacidade do palácio, ou seja, quase igualdade com o rei. A coroa do cavalo pode ser vista nos relevos na escada leste da Apadana, em Pérsicles, como arranjo especial da crina do cavalo para formar um topete entre as orelhas. O fato de Amã querer montar no cavalo do rei poderia parecer uma disputa pelo trono, mas no caso tal problema não surgiu. Então, aqui a gente vê o quanto que Amã se importava com si mesmo e a sua glória, e como ele aparentava de maneira pública, né? Ele queria, basicamente, a glória de Xerxes, ele queria ser rei no lugar de Xerxes, né? E se vocês lembram um pouquinho do capítulo 1, que a gente viu com Xerxes, né? Qual que foi o resultado daquele que buscava a sua própria glória, né? E qual será o resultado agora de Amã, que está buscando novamente também a sua própria glória e poder? Daqui a pouquinho a gente vai ver mais sobre isso. E no versículo 10, né? Amã recebe a notícia de que ele não esperava. Ele não, definitivamente não esperava. Que diz aí o versículo 10. O rei, né, diante da sugestão de Amã. Excelente,
disse o rei a Amã. De novo, aqui o rei está está sendo aconselhado de novo por Amã, né? Então, a sugestão que Amã deu para o rei, Amã vai seguir, né? E agora há pouco Amã foi aconselhado pelos seus amigos e a sua esposa. Excelente, disse o rei Amã. Vá depressa pegar meu manto e meu cavalo e faça ao judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do palácio, exatamente o que você sugeriu. Não se esqueça de nenhum detalhe. Que balde de geografia, galera. Que balde de geografia. Então, aqui, né, a Amã, ele realmente não deve ter acreditado. Acho que quando ele ouviu judeu Mardoqueu, ele já deve ter ficado sem ar ali, porque com certeza não era algo que ele esperava, né? E para piorar, né, o rei ainda falou: não se esqueça de nenhum detalhe. Ou seja, cada um dos detalhezinhos que ele pediu, do pedido dele, que na verdade tinha a ver com a busca que Amã tinha para sua própria glória, era justamente isso que ele deveria fazer para o judeu Mardoqueu, que ele odiava. Que ele odiava, né? E Amã, naquele momento, deve ter percebido que ele não estava no controle da sua vida, né? Apesar de achar que ele estava. Ele deve ter pensado, só pode ser brincadeira, só pode ser brincadeira, isso só pode ser brincadeira, né? E realmente, em um certo nível, era brincadeira. Em um certo nível, era Deus brincando com esse homem. Era Deus pregando uma peça nesse homem, já que ele pregou uma peça em outros, né? Ele estava buscando destruir o povo judeu, estava buscando pregar uma peça no povo judeu. Então Deus vai então brincar com esse homem, né? Porque Deus não ia permitir isso, né? Não ia permitir um homem brincar com o seu povo. Então agora Deus está brincando realmente com esse homem, com Amã. E agora até mesmo sua esposa e amigos reconhecem que a sua queda é inevitável. É inevitável que ele vá cair, né? E é justamente isso que eles dizem para Amã, no versículo, vou ler o versículo 13 aqui. Quando Amã contou a Zeres, sua esposa, e a todos seus amigos o que havia acontecido, seus conselheiros e sua esposa disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem você foi humilhado, é judeu de nascimento, seus planos contra ele jamais serão bem-sucedidos. Você ficará arruinado se continuar a se opor a ele. Ou seja, até mesmo os seus amigos agora estão dizendo: olha, você vai cair, você está nessa descendente, né? E vai chegar lá embaixo e vai se despedaçar lá embaixo. E é notável, gente, o quanto que, e a gente vai ver um pouco mais disso daqui a pouquinho, né? O quanto que o orgulho destrói alguém. O orgulho destrói alguém. E é exatamente isso que o orgulho faz com a mãe, é exatamente isso que o orgulho fez com Xerxes. E é isso que o texto bíblico está querendo nos ensinar também, né? E aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão do orgulho, né? Na teologia e aplicação. E, e aí o primeiro ponto que eu coloquei é o seguinte, né? O orgulho cega e faz com que não enxerguemos a realidade. Gente, é realmente isso. O orgulho, ele é algo que cega. O pecado, ele cega, né? Então, Amã, ele olhava para a realidade, ele olhava para uma pergunta do rei Xerxes e ele interpretava aquela pergunta da maneira como ele enxergava a realidade com os óculos do orgulho. Então, ele não enxergava realmente a realidade como ela era, né? É muito provável que alguém pensasse que, diante daquela pergunta do rei, que aquilo se referia a si mesmo. Mas alguém humilde nunca pensaria. Alguém humilde nunca pensaria. E alguém humilde não se importaria de fazer isso por outra pessoa. Então, eu acho que essa é a grande questão. O orgulho cega as pessoas. O orgulho cega, faz com que nós não enxerguemos a realidade. E essa é uma doutrina do homem, uma doutrina que se aplica a todos os homens, né, a todas as mulheres. E é algo que Deus deseja nos ensinar nessa passagem. Amã acredita que tudo é sobre ele, que o universo gira ao seu redor, né? Então, todos os,
tudo é sobre ele, uma pergunta do rei é sobre ele, né? O fato de que Esther chamou ele para um banquete é sobre ele, porque ele é importante, né? Daqui a pouco ele pensa que a rainha está gostando dele, né? Supostamente. Então, porque é tudo sobre ele, é tudo sobre o orgulho desse homem, né? E o problema do pecado, meu segundo ponto aí, é que ele engana e ilude. Ele engana e ilude, ou seja, Amã acreditava na própria ilusão dele. Ele acreditava realmente que ele seria feliz a partir do momento que Mordecai fosse morto, de que ele teria a satisfação que ele tanto buscava, que é uma grande tolice, uma grande engano, porque o pecado engana, o orgulho cega. E o resultado do orgulho é tristeza e humilhação. É isso que a gente vê no versículo 12. Veja comigo. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio, mas Amã correu para casa, abatido e humilhado. Né? Olha o que diz o versículo 9. Compara o versículo 9 com o versículo 12. Versículo 9 do capítulo 5. Né? Amã saiu do banquete muito feliz e animado. Mas agora ele está abatido e humilhado. É isso que o orgulho faz com as pessoas. Você pode ter um momento, né, talvez pequeno, minúsculo ali, de estar feliz e animado, mas logo em seguida já ficou furioso. Mas o resultado final, o resultado que o mundo não coloca na propaganda deles, né, na propaganda do orgulho, na propaganda do pecado, é justamente o resultado dele. A tristeza, a humilhação, isso o mundo não mostra, né? O mundo só mostra supostamente essa felicidade, esse estar animado de maneira passageira. Mas o resultado realmente é esse. Muito cuidado, gente. O orgulho cega, o pecado cega, ele engana, ele ilude. Por isso, dependa da palavra de Deus. Busque a palavra de Deus e o Senhor, para que você saiba o que é a verdade e você possa colocar sua confiança na verdade, que é a palavra de Deus, e não no pecado e no orgulho. Amém? O outro ponto que eu coloquei aqui é que o nosso Deus é o único que não recebe conselhos, que governa todas as coisas de maneira sábia, justa e amorosa. Né? Então, somente o nosso Deus, né? Somente o nosso Deus, ele é único. Somente ele. E somente ele não recebe conselhos, então. E governa todas as coisas de forma sábia, justa e amorosa. E aqui eu faço uma referência desde o capítulo 1 até o capítulo 6, porque é algo que a gente nota que a providência de Deus governa todas as coisas e todos os aspectos de nossas vidas. E a gente nota a função da ironia. A função da ironia aqui nesse contexto do capítulo 6 é justamente o expediente que Deus usa para zombar dos seus inimigos. Deus está zombando de Amã. Deus está zombando de Xerxes. Porque eles quiseram zombar de outros. Eles quiseram zombar do Senhor, do Deus verdadeiro. E se fizeram deuses. Né? Então agora Deus vai zombar deles. Vai zombar deles. Olha só o que diz. Você pode abrir aí no Salmo 2, Salmo 2, versículos 1 a 4. Eu vou projetar aqui também. Salmo 2, versículos 1 a 4. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Olha o que o Senhor faz. Ri-se dele, aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Ou seja, o que as pessoas na Terra estão fazendo? O que Amã, o que Xerxes e as pessoas do mundo estão fazendo? Estão querendo quebrar os laços, vamos romper os laços que o Senhor colocou sobre nós. Esses laços que são laços de amor, que são os laços de graça, que são laços
da obra que Jesus fez por nós na cruz, são justamente esses laços de amor que eles rejeitam, que eles querem sacudir diante deles, dessas algemas, né? Que eles chamam de algemas, mas são laços de amor do Senhor. E eles não querem isso para eles querem fugir do Senhor. Mas o Senhor, então, nos céus, ri deles, zomba deles. E a maneira como o Senhor zomba deles é por meio da ironia, mostrando, então, que Amã e Xerxes não são deuses, definitivamente, porque eles dependem de outros. Eles recebem o conselho deles de outros, mas o Senhor não recebe o conselho deles de outros. Olha só o que diz aí, em Isaías 40, versículos 12 a 18. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? Ele ensinou sabedoria, ele mostrou o caminho de entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele se considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Então, o Senhor, ele é um único que governa todas as coisas e não precisa de ninguém. Ele não precisa de conselheiro, ele não precisa de alguém para dizer para ele o que fazer ou como fazer. Diferentemente de Xerxes e Amã, que se consideram deuses, mas estão o tempo todo dependendo de outros, dependendo do conselho de outros, da sabedoria de outros. E até no final do livro, Xerxes vai depender da sabedoria de Esther e Mordecai para poder reverter esse decreto. Então, é dessa maneira que Deus zomba deles. Porque, na verdade, o Senhor entregou esses homens aos seus próprios desejos enganosos. Eles buscaram enganar outros. Eles buscaram enganar outros. Então, agora eles receberam aquilo que eles buscavam, né? Se eles buscaram enganar outros, então eles colheram aquilo que eles plantaram, não é? E aí a gente finaliza, né, no nosso estudo dessa semana. Que Deus tenha te abençoado. E eu gostaria somente de passar a tarefa dessa semana. Fazer as nossas marcações, né? Agora terminando o livro, nos capítulos 9 e 10. Você pode marcar os personagens, sublinhar os lugares com uma cor específica, circular com uma cor específica as referências de tempo, marcar as palavras banquete, furioso e indignado em cores específicas. Também pedir para você responder essas duas perguntas aí, para que você seja edificado por essa reflexão nessas perguntas também. E na semana que vem a gente retoma elas. Então era isso. Que Deus tenha te abençoado nesse estudo, que você continue aí firme e forte lendo e meditando no livro de Esther, e que Deus te abençoe.